Israel não semeava o que era certo, eles haviam se dividido, eles estavam agora longe do Senhor. Só que o Senhor fala para eles através de Oséias, mesmo com todos esses conflitos, mesmo com toda essa separação, mesmo com toda essa dificuldade, Ele fala: semeai para vós outros injustiça. Só que, irmãos, para semear injustiça, é necessário fazer ou inverter um pouco. É necessário inverter a ordem, na verdade, porque antes de semear, nós vamos ver a continuação do versículo, que ele fala: ceifai segundo a misericórdia, mas primeiro, para arar e ceifar, é necessário arar o campo de pousio. Arar o campo de pousio, arar é cuidar, é preparar. Para quê? Para você conseguir cultivar. Mas o que é um campo de pousio? Um campo de pousio é um campo onde havia ficado muito tempo sem a plantação, ou poderia ser um solo virgem, e eles precisavam preparar aquele solo, cuidar, lavrar, quer dizer, arar, colocar, hoje se nós olharmos para o que é feito, adubar o terreno, tirar os torrões, molhar aquele lugar, ou seja, preparar um campo para que a semente venha frutificar. O que o Senhor está falando através do profeta Oséias? Vocês se distanciaram de mim, vocês me abandonaram, vocês ergueram para vocês, ou erigiram para vocês um altar diferente do que aquele que eu havia ordenado. Vocês levantaram para vocês um templo onde eu não autorizei. Vocês se afastaram de mim. Vocês levantaram sacerdotes para vocês. Vocês olharam mais para si próprios do que para mim. Vocês se preocuparam mais com o que vocês queriam do que com o que o Senhor queria. Ou seja, o solo estava diferente. O solo já não era mais aquele solo que o Senhor estava cultivando por gerações, com Davi, com Salomão. Agora era um solo diferente. Mas como? Como Israel então poderia voltar para o Senhor? Como Israel então poderia se arrepender e retornar ao Senhor, sendo que o solo ou o coração deles estava longe do Senhor? Agora eles adoravam em outro lugar, sacrificavam em outro lugar, se reuniam em outro lugar, ou na verdade não se reuniam mais, porque agora eles estavam separados. As 12 tribos já são 10 em um lugar, 2 em outro. Olha como que isso vai simbolizar, mostrar como o coração daquele povo estava distante do Senhor. Mas Oséias vai falar: arai o campo, preparem o campo, cuidem do coração de vocês, cuidem do campo, porque quando vocês aram o campo, quando vocês semeiam, o que vai acontecer? Algo natural. E o versículo vai falar: ceifai, segundo a misericórdia. Irmãos, depois que Oséias fala, ou nós podemos entender, depois que o campo é arado, depois que a semente é lançada, é regada, é cuidada, o que vem a seguir é uma colheita. Israel colheria o que o Senhor tinha planejado para eles, e não mais aquilo que o versículo 3 vai falar. Perdão, irmãos. Olha o que Oséias vai falar no versículo 13: arastes a malícia, colhestes a perversidade e comeste o fruto da mentira. Oséias, no versículo 12, vai falar para eles: arem o campo, semeiem, semeai para vós outros injustiça, e ceifai segundo a misericórdia. Mas no versículo 13 a realidade é outra. Oséias vai falar: vocês araram o campo da malícia, vocês colheram o fruto da perversidade e comeram o fruto da mentira. É justamente o que Oséias está falando. Pessoal, irmãos, israelitas, voltem-se para o Senhor. Observem que vocês estão longe do Senhor. Sabe por quê? Porque vocês araram a malícia, e vocês colheram a perversidade comendo do fruto da mentira. Por quê? Porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Nós lemos na liturgia,
Oséias profetizando para um reino que foi dividido. Por quê? Porque eles olharam para si próprios. Eles olharam um jugo pesado que Salomão havia colocado sobre eles. E olhando para o descendente de Salomão, se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que quando o filho de Salomão, ele agora vem ao trono, ele pede aos seus amigos e aos anciãos que os dessem conselhos. Ele prefere escolher, e questionando sobre o que deveria fazer. O povo chega para ele e fala: você vai nos castigar assim como seu pai, você vai colocar sobre nós um jugo assim como seu pai. Ele chega para os sábios mais velhos e pede conselho, mas ele chega para os seus amigos ou os seus conselheiros mais jovens e pede conselho. Os mais velhos aconselham a ele a abrir um pouco a mão, a ficar um pouco mais acessível, a tirar um pouco do seu jugo, mas os mais novos falam que é preciso que ele impusesse sobre eles um jugo ainda maior. E então ele ouve o conselho dos mais jovens e despreza o conselho dos mais velhos. E quando ele faz isso, então o povo agora percebe que seria um reinado pior ainda do que o que Salomão havia colocado sobre eles, um jugo ainda mais pesado. Eles escolhem agora viver com o rei Jeroboão. Eles vão colher então o fruto daquilo que eles escolheram, porque confiaram em si próprios. Olharam para o filho de Salomão e olharam para Jeroboão e pensaram: Jeroboão tem um futuro melhor para nós, ou tem um reinado melhor e vai nos governar de forma melhor do que o filho de Salomão. Só que Oséias vai dizer que eles comeram do fruto da mentira. Quantas vezes, irmãos, nós vemos a dificuldade bater a nossa porta e nós oramos, e às vezes não vemos a mão do Senhor, ou ouvimos a resposta do Senhor, e nós olhamos para o lado e vemos que alguém que não serve ao Senhor está numa situação melhor um pouco que a nossa, e nós preferimos copiá-los, ou nós preferimos ir e ficar iguais a eles. É o que aconteceu com Israel. Eles olharam para Jeroboão, ouviram as ideias de Jeroboão e esqueceram das promessas do Senhor, esqueceram da aliança do Senhor. Só que, irmãos, Oséias vai falar com ele o que eles deveriam fazer: arar o campo, semear para ceifar. Porque certamente, se eles semeassem injustiça, a sua colheita seria abundante, porque o Senhor estaria provendo. Só que Oséias também vai falar não só o que fazer, mas por que eles deveriam fazer, por que eles deveriam arar o campo, por que eles deveriam semear e por que eles deveriam esperar uma colheita abundante. Mas por que eles deveriam fazer tudo isso? E no versículo 12, nós vamos ler na continuação. Então eu disse: semeai para vós outros de justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio. Aí tem um ponto e vírgula, e vem um porquê. Porque é tempo de buscar o Senhor. Por que nós devemos cuidar do solo do nosso coração? Por que nós devemos cuidar dos nossos ouvidos? Por que nós devemos cuidar dos nossos olhos? Por que nós devemos cuidar? Por que nós devemos arar, plantar e estar preparados para colher? Porque é tempo de buscar o Senhor. É uma palavra oportuna. Porque é tempo de buscar o Senhor. O profeta, guiado pelo Espírito, aponta o caminho a Israel. Mesmo que vocês tenham se desviado, mesmo que vocês tenham se distanciado, mesmo que vocês estejam fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de buscar o Senhor. Ainda é tempo. Mesmo que no momento que Israel vivia de angústia, de desespero, da iminente guerra que estava se colocando diante deles, mesmo que a angústia e o desespero estejam tomando seus corações, aquele era o momento certo de buscar o Senhor. Nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 e 31, está escrito assim: de lá buscarás ao Senhor, o teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso
e nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Aleluia, irmãos. Olha a palavra que Oséias está dirigindo a Israel. É tempo de buscar o Senhor. Mas tem uma vírgula: se lhe atenderes a voz. O Senhor ainda fala. Eu digo ainda, irmãos, porque virá o tempo onde muitos buscarão o Senhor e não vão encontrar. Não estou falando que aqueles 7 anos que as pessoas vão ficar sem o Espírito Santo na terra, ou muitas pessoas falam que procurarão a morte e não encontrarão. Não, irmãos. A volta do Senhor Jesus colocará fim. A volta do Senhor Jesus julgará todas as coisas e já não haverá mais necessidade. Aqueles que estão salvos gozarão da eternidade com o Senhor, e aqueles que não se arrependeram serão lançados na eternidade, mas em sofrimento. Por isso que ainda é tempo de buscar o Senhor, porque Jesus ainda não voltou, não retornou em glória para buscar a sua igreja. Nós ainda temos tempo para pregar, nós ainda temos tempo para nos arrepender, nós ainda temos todo o tempo para buscar o Senhor e buscar fazer o que é certo e reto diante do Senhor. Mas existe um porém, existe um porquê. Não adianta buscarmos o Senhor agora e pecarmos amanhã. Não adianta buscarmos o Senhor durante o culto e durante a semana e nos esquecermos do Senhor. Nós precisamos entender que o tempo é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o tempo de buscar o Senhor. Isso é por que fazer. Irmãos, por que nós viemos à igreja hoje? Ou porque nós entendemos que as atividades religiosas são importantes? Por que você ora? Por que você lê? Por que você faz jejum? O propósito maior é nos preparar para o até quando. Como que nós vamos arar e cuidar do campo? Olha aqui, lendo, orando, usando os meios de graça, os sacramentos. Tudo isso o Senhor ministra, tudo isso o Senhor nos transforma. E em tudo isso somos transformados pelo Senhor. Nós vimos o que fazer, por que fazer, mas até quando fazer. Continuemos a leitura. Até que Ele venha e chove a justiça sobre vós. A primeira carta, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, ou a segunda, muitos falam que é a segunda, ele diz assim no capítulo 3, versículo 6: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós vamos plantar, irmãos. Nós vamos ler, nós vamos orar, nós vamos nos consagrar, nós vamos ceiar, nós vamos cultuar o Senhor. Mas nós não somos transformados, ou nós não somos moldados por causa daquilo que fazemos. Quem nos dá o crescimento é o Senhor. Nós podemos arar o campo, nós podemos semear, e nós podemos nos preparar para ceifar. Mas quem vai dar o crescimento àquela semente é o Senhor. E nós precisamos fazer isso porque Ele está voltando. O foco de nos reunirmos no domingo à noite é para adorar esse Deus que disse que o seu Filho voltaria, retornaria uma segunda vez. Muitos falam que Ele vai vir 3 vezes de uma forma invisível, mas a verdade é que Ele virá apenas uma vez. Atos capítulo 1, versículos 9 até 11, vai dizer que todo olho verá. Apocalipse fala que todo olho verá. 1 Tessalonicenses. Todos os textos que falam do arrebatamento da igreja é um evento único. Nós precisamos entender que precisamos fazer tudo isso, porque agora é esse tempo, mas até que Ele venha. Não é somente ontem, ou somente amanhã, ou somente hoje, mas é todos os dias. Nós vimos, irmãos, que no versículo 13, o profeta relata a situação que Israel estava vivendo. Eles estavam vivendo em sofrimento, porque eles procuraram a malícia, eles procuraram a desonestidade, a mentira, a maldade. Se você ver no capítulo 7 desse mesmo livro, no versículo 3, vai ter esse relato.
no capítulo 10, no versículo 4, no capítulo 12, no versículo 10. Mas nós vemos, irmãos, no versículo 14: portanto, o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Olha o julgamento terrível que estava vindo para Israel, ou vindo até Israel, pelo simples fato, irmãos, deles terem se afastado do Senhor, quebrado a aliança que o Senhor havia feito com eles. E olha como o Senhor ainda é misericordioso, é bondoso. O profeta, ele se levanta e chama Israel ao arrependimento, porque eles confiaram nos carros deles, os cavalos deles. O que Oséias está querendo dizer com isso? Está vindo a guerra, só que vocês não confiam mais no Senhor dos exércitos. Agora, por causa da multidão dos vossos carros, dos vossos cavalos, dos vossos homens, vocês acham que vencerão essa guerra, mas vocês não vencerão essa guerra. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se, ao que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Israel se achava sábio. Eles se achavam sábios na sabedoria do seu próprio entendimento, da sua própria força, dos seus próprios guerreiros, do seu próprio exército. Irmãos, quantas vezes nós como igreja, ou nós como crentes, filhos do Senhor, confiamos mais em nós mesmos? Hoje eu não preciso orar. Hoje eu não preciso jejuar. Hoje eu não preciso ler a Bíblia. Hoje eu não preciso ir à igreja. Quantas vezes nós abandonamos a aliança do Senhor? Vocês se lembram do Salmo 133, há alguns dias atrás? Ele foi um dos textos da liturgia. Todos conhecem quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, porque ali o Senhor derrama a sua bênção. E nós muitas vezes desprezamos a união do povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós desprezamos os nossos irmãos? Porque quando é forte dizer desprezar, mas foi o que aconteceu com Israel. As 10 tribos de Israel desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram o rei que sucederia a Salomão, acharam que Jeroboão seria um rei melhor, desprezaram a unidade de Israel e agora se separaram. Só que, irmãos, olhando para esse texto, mesmo com a iminência desesperadora de um desfecho trágico da guerra, do cativeiro, Deus ainda, na sua misericórdia, abre uma porta de escape. Deus, através do profeta Oséias, nos chama ao arrependimento. Irmãos, e se Ele ainda chama ao arrependimento, quer dizer que ainda não é tarde para voltar-se ao Senhor. E olhando para esse texto, para nós terminarmos, nós precisamos observar 3 coisas. A primeira delas é que, quando o Senhor fala, semeai para vós outros, ceifai segundo a misericórdia e arai o campo, o Senhor não dá opção a Israel. Aqui existe uma exigência clara. Precisamos preparar o solo. Assim como o Senhor, na parábola do semeador, Ele próprio prepara o solo. Nosso irmão bem disse, Ele próprio faz brotar a semente. Não depende de nós, mas depende dEle. Nós também temos algo a fazer com aquilo que o Senhor nos dá. Precisamos também preparar o nosso solo, porque somente um solo preparado vai produzir uma boa colheita. Quais são os frutos que estamos dando? Quais são os frutos que temos gerado? Como podemos preparar melhor o nosso solo? Eu já disse, lendo, orando, nos consagrando ao Senhor, participando dos sacramentos que são meios de graça do Senhor. Mas é uma exigência, irmãos, não é uma opção. Não é uma opção. E se a exigência é clara, a razão ela é urgente.
mesmo com a iminência do colapso nacional de Israel, à beira do abismo, Israel ainda tinha a oportunidade de voltar-se a Deus. Só que não havia mais tempo a perder. Se Israel desprezasse mais uma vez a palavra do Senhor, aquela porta se fecharia. Ou a salvação que o Senhor estava propondo a Israel, de um desfecho onde não seria agora serem cativos, serem levados presos. Eles não poderiam mais se recusar. Só que infelizmente eles recusaram. Eles recusaram, irmãos. Nós precisamos entender isso hoje. Hoje é tempo de buscar o Senhor. Hoje é o tempo que o Senhor nos chama ao arrependimento. É o tempo que o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e buscar sermos lavados pelo sangue do Senhor. Lembre-se do que Isaías falou no capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele usa a palavra enquanto se pode achar, enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, irmãos. Não merecemos isso. Não merecemos a benevolência do Senhor, a misericórdia do Senhor, mas o Senhor está perto de nós. Precisamos buscá-lo com urgência. Os dias são maus. Nós vemos que Israel está vivendo um colapso religioso e político terrível, e olhamos para o nosso país, onde vivemos as mesmas coisas, e muitos crentes depositam em homens e em governantes só aquilo que o Senhor pode fazer. Irmãos, existe uma coisa que eu me maravilhei quando eu descobri, foi que quando a reforma protestante aconteceu, os lugares onde a reforma teve a sua maior, o seu ápice, não só a religião foi transformada, irmãos, a sociedade havia sido impactada pelos atos da reforma protestante, ou seja, dos crentes. Irmãos, quanto mais conhecemos a palavra, mais puros nós deveríamos ser e mais impactar a sociedade deveríamos fazer. Mas hoje temos um dado alarmante: mais de 50, 60 milhões de evangélicos. 40% do Brasil hoje é evangélico. 50% se diz cristãos católicos. Cristãos, irmãos, 80, 90% de um país cristão. E nós vemos a moral e a decadência da nossa população. Israel vivia isso. Israel vivia um esfriamento espiritual e uma decadência moral da sua sociedade. E nós hoje, com mais de ou quase 100 milhões de cristãos, vivemos esse colapso que estamos vivendo. A moral invertida, o que é errado hoje é certo, quando na verdade muito disso é porque nós, como conhecedores do Senhor, como crentes do Senhor, não vivemos a palavra do Senhor. Olha como que é urgente, irmãos, nós vivemos a palavra do Senhor. Olha como é urgente, Ele ainda se pode achar, Ele ainda está perto, Ele ainda pode mudar a minha vida, Ele ainda pode continuar mudando a sua vida, as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso país. Somente o Senhor tem salvação, irmãos. Somente o Senhor tem novidade de vida. Mas, irmãos, acima disso tudo, a maravilha disso tudo é que a exigência é clara, a razão é urgente, mas o resultado é bendito. Se Israel se voltasse para Deus em arrependimento, Deus se voltaria a Israel em misericórdia. Se Israel buscasse o Senhor, Deus se deixaria ser achado por eles. Se Israel semeasse injustiça, as bênçãos da restauração desceriam sobre o povo. Deus é rico em perdoar. Irmãos, Ele tem prazer na misericórdia, nós sabemos disso. Nós somos a prova de que Deus nos perdoa dos nossos pecados. Nós somos a prova de que mesmo pecando contra o Senhor diariamente, o Senhor ainda nos permite o arrependimento e nos perdoa. Eu queria terminar, irmãos,
com essa frase, até que Ele venha. Você crê que Jesus virá novamente buscar a sua igreja? Amém? Irmão, se você crê nisso, e se você está se preparando para esse dia glorioso, nós precisamos ter essa esperança em nosso coração. Olha que Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Mas nós não nos lamentaremos sobre ele, nós nos alegraremos sobre ele. Para terminar, irmãos, olha que interessante. Lembra que lá atrás eu fui convidado a falar sobre a busca? Era um culto de jovens. O tema era assim: jovem, é tempo de buscar o Senhor. Mas esse texto não fala sobre buscar o Senhor. Apesar do versículo 12 falar que como devemos buscar o Senhor, esse texto fala sobre desobediência. Esse texto vai falar que a falta da obediência levou Israel ao cativeiro, levou Israel ao sofrimento. Só que ao mesmo tempo que esse texto fala de desobediência, ele nos ensina em como devemos buscar o Senhor. Esse texto, irmãos, Oséias vai falar que o Senhor havia equipado Israel, havia dado a Israel tudo: terras, prosperidade, força, a sua própria presença. O Senhor havia dado a Israel todas as condições para serem uma nação justa, abençoada e abençoadora. Mas eles rejeitaram, irmãos, aquilo que Deus havia feito com eles. Aquilo que Deus os havia dado, os havia equipado. E aplicando isso à nossa vida, irmãos, quantas vezes nós fomos equipados pelo Senhor? Quantas vezes Ele nos dá todas as condições para fazermos o certo e nós fazemos o errado? Quantas vezes Ele nos equipa, quantas vezes Ele nos dá, Ele nos ensina e nós viramos o rosto para o Senhor? Só que, irmãos, mesmo esse texto falando de desobediência, a porta da graça ainda está aberta. Hoje é tempo de buscar o Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordenou. Terminando, esse texto fala de desobediência. Alguém é capaz de obedecer o Senhor? Alguém aqui pode dizer assim: eu sou capaz de obedecer o Senhor 100%. Ou lembrando do jovem rico, que fala que fez de tudo. Alguém aqui é capaz de dizer: eu creio que não? Então nós precisamos achar Jesus nesse texto. Onde Jesus se encontra em Oséias? Oséias está falando de desobediência. Só que se nós abrirmos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai falar que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. 1 Samuel, irmãos, no capítulo 15, versículo 22, está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar. Só que há algo mais magnífico, se eu posso dizer, ou melhor, mais poderoso, mais belo, ou que enche o nosso coração de fé e esperança. Nós sabemos que não seremos obedientes 100%, mas nós podemos crer naquele que obedeceu até a morte. Jesus obedeceu, irmãos, até a morte. Nós não vamos obedecer 100%, mas o Senhor nos capacitou com a fé de crer naquele que obedeceu. Então a justiça desse homem, Deus, é colocada sobre nós. Irmãos, o Senhor hoje nos chama ao arrependimento. O Senhor hoje nos chama a crer mais uma vez naquele que obedeceu até a morte e morte de cruz. Nós vamos cantar uma canção, irmãos. E eu quero que você pense nisso. Pense naquele que obedeceu até a morte. Pense naquele que foi o único capaz de obedecer ao Senhor. Pense naquele que, mesmo no seu momento mais tenebroso, orou ao Pai e ainda disse: faça segundo
a sua vontade. Nós vamos orar. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus,